Um, Isolamento está a ser a palavra mais temida, talvez até mais do que a Covid-19 agora. O isolamento estraga os planos de Natal, mas faz algo mais grave. Isola-nos uns dos outros. Deixa-nos sozinhos. Deixa-nos longe das pessoas que amamos. Deixa-nos longe de familiares. Deixa-nos sozinhos. E na tentativa, às vezes, de fugir ao isolamento, temos aquela tendência ou tentação de esconder a verdade das autoridades. Tentamos gerir a situação nós próprios, tornamos-nos rebeldes e corremos perigo e podemos colocar os outros em perigo também. E há um personagem assustador que caça rebeldes. É Natal e normalmente há roupa. O Joe diz que gosta muito de meias, de receber meias, e gostamos sempre de trazer roupa nova para a igreja, não é? Há um personagem assustador que caça rebeldes. Esta foi uma das minhas prendas de Natal, uma t-shirt com o Darth Vader. Ele é um símbolo assustador, é uma pessoa assustadora, desde a aparência à própria música, aquele tom, 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 taram, tom, taram. Mas é uma vida interessante e a vida dele é marcada por dois momentos. Então, enquanto eu crescia e via os vários filmes da Guerra das Estrelas, eu vi um desses momentos. E esse primeiro momento que eu vi da vida do Darth Vader foi que ele, sendo dos maus, ele estando do lado dos maus, no fim, ele entrega a sua vida para salvar a vida do seu filho. E depois, mais tarde, nos filmes a seguir, que vieram mais tarde e que retratam a vida inicial do Darth Vader, antes dele se tornar Darth Vader, quando ele supostamente estava no lado dos bons, ele entra num templo Jedi e mata várias crianças. Ou seja, quando ele está do lado dos maus, ele faz algo bom e sacrificial. Quando ele aparentemente está no lado dos bons, ele mata muitas crianças. Mas aí vemos a sua transformação e o seu ir do lado bom para o lado mau. E a passagem que hoje vamos ver fala acerca da fuga de uma criança, fala acerca de matança de crianças e fala acerca da morte de um rei. Então hoje vamos ver o filho que é exilado, os filhos imperfeitos que choram e o filho desprezado que salva. Então vou-vos convidar a abrir em Mateus capítulo 2. Mateus 2. E vamos ver os versículos 13 até ao final do capítulo, até o versículo 23. E antes de iniciar a leitura, vamos orar. Senhor Deus, acabamos de cantar que queremos ouvir a Tua voz. É esse o nosso pedido. Que possas falar connosco através da Tua palavra. Que a Tua palavra possa moldar as nossas vidas, que possa manter-nos enraizados na Tua verdade, que é a única verdade, que é uma boa verdade para todos nós, individualmente e para a Tua igreja aqui em Eras, para os que aqui estão presencialmente e para os que nos seguem através do Zoom, para os que estão rodeados de familiares e para aqueles que estão isolados. Agradecemos que é uma boa palavra. Então, Senhor, queremos pedir que na Tua graça e na Tua misericórdia possas conceder, que possas falar a cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus 2, versículo 13, diz assim: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se, ele tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta.
do Egito, chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia, em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Os pais sacrificam muito pelos filhos. Bom, uns mais do que outros. Mas mesmo quando são bebés, não é extraordinário? É quando não devíamos fazer coisas por eles, porque eles ainda não demonstraram nada. Tipo, ainda não disseram, olha, gosto muito de ti, papá, estás muito bonito hoje. Toma esta t-shirt de Star Wars, que eu sei que tu gostas muito de Star Wars. Ainda antes de eles fazerem, seja o que for, nós já os amamos e já nos sacrificamos por eles. E um bom exemplo disso é na história do Harry Potter. A mãe do Harry, a Lily Potter, ela protege o seu filho ao sacrificar a sua vida. Ela entrega a sua vida pelo seu filho e fazendo isso ela coloca uma proteção de amor na vida do Harry, uma proteção mágica. Nesta passagem nós não vemos magia, mas vemos uma grande proteção sobre um bebê. Não vemos pais dispostos a morrer, não, mas vemos um Deus a controlar todas as coisas, uma grande movimento para vários sítios e parece que é tudo em cima do joelho, mas não é. Tudo já tinha sido pensado, digamos, profetizado no Velho Testamento centenas de anos antes, e aquilo que está a acontecer agora vai dar um cumprimento mais pleno a tudo aquilo que já foi dito no Velho Testamento. Bom, de acordo com esta passagem, eu tenho más notícias para as mães. Más notícias, porque parece ser bíblico a ideia de que quando nasce um bebê, o pai dorme. É bíblico, porque José está a ter vários sonhos, quer dizer que ele tem tido o seu sono. E quando o bebê nasce já sabe que a mãe tem pouco sonho. Isso parece que é bíblico, está aqui na Bíblia a dizer isso. Estou a brincar. Mas este é o terceiro sonho de um modo geral e é o segundo sonho que José tem. É a segunda vez que José recebe uma mensagem através de um sonho e obedece. A primeira vez foi a dizer, olha José, o bebê que Maria tem foi gerado pelo Espírito Santo. Fica com ela. São boas notícias. E José fica. E aqui vemos mais um aviso e José obedece imediatamente. Ou seja, qual é a notícia? A família precisa de ir para o Egito, precisa de se exilar, precisa de se isolar, digamos assim. Eles precisam de ir. E porquê o Egito? Bom, o Egito hoje podemos pensar, bom, local de férias, boas praias, descanso. Mas é um local que na Bíblia tem um enorme significado. E nós temos visto isso no livro de Êxodo. O Egito foi o local para onde o povo de Deus foi para ser protegido da fome. Para onde José levou a sua família. E ficaram lá, só que passado alguns anos, era o local de escravidão. Era o local de onde Deus iria salvar o seu povo e tirá-los do Egito para que eles o servissem, para que o povo obedecesse a Deus. E essa era a ideia que nós temos aqui nesta passagem também. Ou seja, Israel havia de sair do Egito, sendo salvos por Deus, e sendo protegidos por Deus, digamos assim. E haviam de caminhar com Deus. Só que esta citação que Mateus faz de Oseias, que temos no versículo 15, do Egito chamei o meu filho, é uma citação de Oseias 11, em que Oseias está a falar, sim, Deus salvou o seu povo do Egito,
Mas o povo não obedeceu a Deus. O povo afastou-se de Deus. Ou seja, Israel falhou em viver para Deus, em viver a obedecer a Deus. Ou seja, quando surgem dificuldades, o povo é infiel a Deus, ao Deus que os salvou da escravidão. Então, para tentarmos perceber porque que Mateus coloca aqui Oséias 11, é interessante rever que Mateus tem estado a falar acerca de Jesus como o filho de David, o filho de Abraão, o rei prometido, o filho descendente, através de quem todas as nações iriam ser abençoadas. E agora aqui nós vemos que Jesus iria ser o verdadeiro Israel, aquele que saindo do Egito vive de forma perfeita, em perfeita obediência ao Pai, em perfeita adoração ao Pai. Mas será que este filho exilado vai ter essa oportunidade? Porquê? Porque o anjo do Senhor diz que Herodes vai procurar Jesus para o matar. E não é de admirar. No capítulo 2, versículo 8 de Mateus, quando Herodes recebe os magos e depois eles têm a localização, e depois Herodes diz assim aos magos: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Quase podíamos ouvir aquela voz do Darth Vader. Para eu também ir adorá-lo. É essa a ideia de Herodes. Ele não quer ir adorar Jesus, ele quer ir matá-lo. Herodes tinha trabalhado muito para ser rei. Trabalhava-se muito para ser rei. E de repente aparecem lá uns magos e dizem: onde é que está o rei bebé? Onde é que está aquele que nasceu rei? Como te sentes quando o controle te é retirado? Quando algo para o qual trabalhaste muito começa a ser ameaçado? Será que ligamos à Saúde 24 quando há um contacto com alguém positivo? Ou receamos perder o controle e a autonomia da nossa vida e preferimos fazer um teste rápido? Apesar de todo o seu poder, de toda a sua autoridade, Herodes fica irado. Ele fica irado. Ele sente que a situação está a fugir do seu controle. Apesar de ser apenas um bebê. Apenas um bebê. Mas não é apenas um bebê, porque bebés normais não têm anjos a comunicar tudo o que estes anjos têm estado a comunicar, todas as mensagens. Então o bebê foi exilado e ele, de certa forma, faz sentido que ele seja exilado. Oséias 11 diz: do Egito chamei o meu filho. Para quê? Para Jesus ser o Israel que faz a caminhada que Israel não conseguiu fazer. Para ele viver a vida que nós não conseguimos viver. Para mostrar que ele é o Filho perfeito, em quem todo o descontrolo encontra paz e propósito. Será que é isto que precisas de ouvir neste momento? Será que é isto que precisas de encontrar? Paz e propósito numa vida descontrolada com a pandemia? Porque ele é o Filho perfeito. Mas há filhos imperfeitos que choram, e é isso que vemos nos versículos 16 a 18. Vamos ler novamente. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Nós, no outro dia, há umas noites atrás, vimos o Harry Potter, o primeiro filme, com a Salomé e com o Daniel. E uma das perguntas que surgiu numa altura do filme é que o mau, ele é um adulto e a ideia dele é matar um bebê. O Harry Potter enquanto bebê. Porquê que ele não o matou? Será que é porque, bom, ele era mau, mas no fundo ele não conseguia fazer algo tão brutal e ele arrependeu-se? Não, não foi isso. Será que ele não tinha capacidade para isso? Ele tinha capacidade. Não faz sentido que entre um adulto e um bebê, o bebê ganhe. Herodes, ele conseguiu matar vários bebés. Em causa não estava a sua capacidade, o seu poder. Lemos nesta passagem que Herodes mandou matar muitos. Ele conseguia matar bebés. Não era falta de capacidade. Mas por que tanto sofrimento?
porquê bebés mortos numa altura em que celebramos um bebé vivo? Significa, no mínimo, que continuamos a viver num mundo quebrado. Um mundo quebrado pelo pecado. Um mundo de sofrimento. Onde coisas más acontecem. E não devemos ficar surpreendidos porque coisas más acontecem. As boas notícias surgem num contexto de más notícias. Nós temos sempre más notícias. Elas estão sempre ao redor da esquina. Mas nas lágrimas há esperança. Quando Mateus cita aqui o profeta Jeremias, esta era a mensagem de Jeremias. Nas lágrimas há esperança. Era a mensagem para um povo que estava exilado, que tinha sido tirado da sua terra. E estavam exilados, mas queriam ser libertos um dia. E Jeremias ilustra a nação de Israel como um povo desobediente que sofre as consequências. E pensando no povo de Israel e o nome Israel, nós relacionamos com Raquel e Jacó. Mais por Jacó, que foi o pai dos 12 filhos, as 12 tribos que formam o povo de Israel. Raquel não foi mãe de todos, mas foi mãe de alguns. E por isso ela é usada aqui como esta imagem de uma mãe que chora pelo seu filho, pelo seu povo. E de certa forma vemos também aqui, nesta imagem de Raquel, temos a imagem de um Deus. Um Deus que chora com o sofrimento, com a desobediência do seu povo, sempre a fazer coisas erradas. Mateus cita Jeremias para nos dizer que o pecado causa sofrimento. Nas nossas tentativas de controlarmos as nossas vidas, nós podemos magoar outras pessoas, nós podemos magoar a nós próprios. Ou somos magoados por circunstâncias sobre as quais não temos qualquer controle. Nós nunca estamos assim tão longe de Herodes, o opressor. Nós nunca estamos assim tão longe dos bebés que são mortos, os oprimidos. Nós vivemos nesta tensão em que ou estamos a magoar ou estamos a ser magoados. Mas para com Deus, se não fosse Jesus, nós estaríamos sempre a desobedecer. Nós estaríamos sempre afastados dele. No fundo, somos bebés imperfeitos que choram. Não temos a proteção que o Harry Potter tem e nem temos a proteção que Jesus teve. Todos somos filhos imperfeitos e vivemos à procura desta proteção. Nós vivemos à procura de vidas seguras. Vidas à prova de homens como Herodes, como o Darth Vader. À prova de vírus, à prova de sofrimentos. E aqui está a nossa oportunidade, porque aqui está o Filho Perfeito. Herodes e os magos, não aparece na nossa passagem, mas nos versículos anteriores, no início do capítulo 2. Herodes e os magos, ambos ouvem acerca da localização de Jesus. Os magos dizem que Jesus é o rei que estava prometido, que nasceu. Então temos estes dois grupos. Os magos, com a localização, eles vão e adoram Jesus. Herodes manda matar Jesus. Que contraste. Que contraste. O que fazemos nós? O que fazemos nós? Porque em Jesus nós temos a oportunidade de algo mais do que apenas uma vida bastante marcada por lágrimas. Mas será que ele encaixa no nosso perfil de Salvador? Será que ele encaixa no perfil de alguém que nós achamos que consegue salvar a nossa vida? Não no futuro, para a eternidade. Não apenas da morte quando morrermos, mas salvar a nossa vida agora. De nos dar uma salvação que tenha um impacto e que seja transformador agora, nas circunstâncias em que vivemos. E vemos isso agora nos versículos 19 a 23. E vamos ler novamente. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e a sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Harry Potter novamente. Num dos livros,
diz que o nascimento do Harry foi precedido de uma profecia. Havia uma profecia que o menino iria nascer e seria de alguma forma equivalente ao mauzão, ao Lord Voldemort. Se calhar não devia ter dito o nome dele. A profecia são boas notícias, mas parece que o Harry é sempre fraco demais para o conseguir derrotar. Parece que no início e a meio do filme que ele não vai vencer. Parece que não vai funcionar. Bom, nesta passagem vemos que o isolamento terminou, ou o exílio terminou, e Jesus, os seus pais, regressam porque Herodes morreu. Que é algo sóbrio de pensar também. Herodes morreu. Ele tomou a sua decisão em relação a Jesus e ele morreu. Ficou decidido. A sua decisão em relação a Jesus foi ele que morra. E agora Herodes morreu. Então aqui temos Jesus, José e Maria a regressar. São boas notícias, mas não são as melhores notícias de sempre. Porque José e a família podem voltar, mas não para Belém, que era a sua terra. Eles não podem ir para lá. Eles não podem ir para o território de Judá, porque eles são da linhagem de Judá. Mas eles têm de voltar para um bairro social, o equivalente a um bairro social, para Nazaré. Uma cidade assim, um bairro da Rosa, ou um bairro do Engote, ou uma zona não muito apetecível, digamos assim. É um bocado como a nossa desilusão com as vacinas. Elas parecem funcionar, elas protegem-nos da morte, em princípio da doença grave, mas nós queríamos mais. Parece que aquilo que estamos a ver, nós queríamos mais das vacinas, que elas nos protegessem mais em termos de proteção e de não passar e de... Sim, são boas notícias, mas parece que queríamos melhores notícias do que isso, queríamos mais. E também corremos o risco esta manhã de olharmos para Jesus com expectativas erradas e ficarmos desiludidos com ele. Quais são as boas notícias do Evangelho? Que o Salvador tem muito dinheiro e influência? O que é que Jesus nos oferece? Uma vida sem Covid? Uma vida com dinheiro e fama? As boas notícias são estas. Apesar de sermos filhos imperfeitos, que vivem com alegrias e tristezas no mundo quebrado, com corpos quebrados, Deus escolheu enviar o seu Filho perfeito para ser exilado no nosso lugar. E esse Filho veio. Essas são as boas notícias para nós. Apesar de Jesus crescer na desprezível Nazaré, já tinha sido profetizado que o Messias iria ser chamado Nazareno. Não que ele iria ser chamado Nazareno, esta profecia que Mateus diz, é mais no sentido de... Havia várias profecias, por exemplo, Isaías 53, que o Messias iria ser desprezado. Então Mateus usa aqui a localização para nos passar esta imagem, este conceito, que o Messias irá ser chamado Nazareno, ou seja, o Messias irá ser desprezado, como estava escrito em várias partes do Velho Testamento. Jesus não vai encaixar no perfil de Salvador de muitas pessoas. Será que está a encaixar no perfil que nós temos de um Salvador? Será que há arestas do ensino de Jesus que nós gostaríamos de limar, gostaríamos que não estivessem lá? O ensino sobre a sexualidade ser apenas no casamento e só com uma mulher é muito retrógrado. Eu queria alterar isso. Ou ele ser o único caminho para Deus é muito limitador. Eu queria alterar isso. A salvação ser apenas pela graça é um insulto às minhas capacidades e à minha bondade inerente. Eu queria alterar isso. Será que ele encaixa no nosso perfil de Salvador? O Harry Potter é o equivalente a Voldemort. Ele vai vencendo pela sua fraqueza. Jesus é o filho desprezado, mas ele é capaz de salvar. Ele é o único capaz de nos salvar. As circunstâncias do nascimento de Jesus, e terminamos com isto. Todas estas circunstâncias do nascimento de Jesus, em primeiro lugar, elas apontam para uma vida perfeita, que cumpre o que nós não conseguimos cumprir, que vive de forma perfeita, como nós não conseguimos viver. Em segundo lugar, apontam para o nosso pecado, em não sermos assim tão diferentes de Herodes,
do Darth Vader ou do Voldemort, na nossa busca por controle das circunstâncias das nossas vidas. Em terceiro lugar, estas circunstâncias do nascimento de Jesus apontam também para uma decisão que temos de fazer. Se Jesus é o Nazareno incapaz de salvar, o seu é o Emmanuel, Deus conosco, que entrega a sua vida em amor para nos dar uma proteção contra a morte e uma companhia para a vida agora, mesmo em isolamento. Será que te sentes desafiado, como eu, a olhar para este mundo e esta vida e ver uma oportunidade extraordinária de conhecer um Filho perfeito que escolhe vir e entregar a sua vida perfeita pela nossa imperfeita, dando-nos significado, propósito e valor que nenhuma pandemia consegue tirar.